Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então corrigir a última lição da segunda unidade, a última lição sobre os mandamentos. Página 71. Vamos lá. 1 João 3,4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Romanos 3,23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Eclesiastes 7,20. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e nunca erre. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Vamos para as perguntas. Toda desobediência a Deus é algo contrário à vontade de Deus. Toda desobediência entristece a Deus. Então, quando desobedecemos, estamos cometendo o que chamamos de... Tem duas linhas grandonas e a gente escreve pecado. Só isso. Ou se quiser colocar os outros nomes que tem lá, iniquidade, desobediência, erros, ofensa, dívida, culpa, vício, mas a resposta é pecado. Por que eles deixaram duas linhas gigantes ali para escrever uma palavra que tem 6 letras? Eu não sei, tá? Mas a resposta é pecado. Quando Deus criou o mundo, o pecado não era praticado. Então, como ele entrou no mundo? Lembram da história da Eva e do Adão? Vocês podem comer de qualquer fruta, de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, o diabo, em forma de serpente, foi lá e convenceu a Eva de que comesse do fruto que era para ela não comer. E assim entra o pecado no mundo, pela desobediência. Tá? O pecado recebe duas definições, pecado original e pecado atual. O que é o pecado original? O pecado original é aquele que a gente herda dos nossos pais, aquele que vem junto com a gente desde que a gente nasce, vem desde Adão e Eva. É como se fosse um vírus e a gente passa de pai para filho, né? Dos pais para os filhos, vem vindo, então a gente já nasce com o pecado original. De acordo com o que você estudou até agora sobre os mandamentos e sobre desobediência a Deus, escrevo que é pecado atual. Pecado atual é quando a gente desobedece um dos mandamentos de Deus na nossa vida. Tá? Então, não roube, e a gente pega alguma coisa que não é nossa. Honra teu pai e tua mãe, quando a gente desobedece o pai e a mãe. Não diga falso testemunho contra o teu próximo, quando a gente faz uma fofoca ou inventa uma história de alguém. Então são coisas que a gente faz hoje, não é o que está lá dentro da gente, lá desde sempre, mas é o que a gente decide fazer hoje. Eu posso decidir se eu vou roubar ou não, né? Tô lá na escola, faz tempo que a gente não vai para a escola, né? Mas estou lá na escola e tem lá uma lapiseira muito show do outro cara e eu decido se eu vou roubar ou não. Isso é um pecado atual. A minha mãe manda eu, manda eu dobrar minhas roupas e guardar. Eu decido se eu vou obedecer ou não. Então é pecado atual, é o que eu decido agora, tá? Você explicou que é pecado atual. Tá bom, expliquei. 2 exemplos desse tipo de pecado. Eu já dei exemplos ali, né? Quando a gente rouba alguém, quando desobedece pai e mãe, quando fala uma mentira, quando a gente não quer ir na igreja ou não gosta de ouvir a palavra de Deus, 3º mandamento. Quando a gente coloca qualquer outra coisa mais importante que Deus na vida, 1º mandamento. Tá? A gente pode pegar qualquer um dos mandamentos, quando a gente cobiça, quer uma coisa que não é nossa, 9º e 10º mandamento. Então, quando a gente faz coisas que vão contra os mandamentos de Deus. Qualquer 2 exemplos valem, tá? Aprendemos pela Bíblia que todos os pecados deixam Deus muito entristecido e que Ele ameaça castigar todos os que lhe desobedecem. Qual é o castigo que Deus promete para o pecado? A resposta está ali na página 70, tá? Diz lá que Deus pode castigar a gente de várias formas. E diz ali, ele ameaça aqueles que o aborrecem e vivem sem fé, em pecado. Tá? Então, Deus ameaça com a sua ira e também com a morte todos aqueles que desobedecem os seus mandamentos.
Número 8, a lei serve de freio para impedir que os não cristãos façam todo tipo de maldades. A lei serve de espelho, porque mostra os pecados e diz que precisamos de um Salvador. E a lei serve de norma ou guia, porque revela ao cristão como viver de maneira agradável a Deus. Marcar com X agora as que são certas. A palavra pecar significa, essas são muito difíceis, a palavra pecar significa transgredir a lei de Deus. Qual das duas espécies de pecado herdamos de Adão? É o original. Quando o pecado original começa na vida da pessoa? Quando começa a existir e depois nasce. O que significa que Deus é zeloso? É que Ele exige perfeita obediência aos seus mandamentos. O que você entende por essa afirmação? Deus odeia os que o odeiam até os netos e bisnetos. Deus promete castigar os filhos que desobedecem a Deus do mesmo jeito que os seus pais. A pessoa é cristã quando crê em Cristo para a sua salvação. Cristã crê em Cristo, tá? É fácil de lembrar. Os que amam a Deus procuram guardar os mandamentos. A este Deus faz a seguinte promessa: de abençoar até 1000 gerações aqueles que o amam. Joia? Vamos lá então, terceira unidade, credo apostólico. Começa lá na página 77. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, eu já falei da última aula, da última vez, é memorizar, se vocês ainda não sabem, inteirinho, o credo apostólico. Tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então isso a gente tem que saber certinho assim, tá? E depois, a gente vai ver agora para frente, a gente vai dividir o credo em 3 partes, tá? A gente já chega lá. O que é um credo? Lá no Paraná, que eu sou do Paraná, a cidade chama Ponta Grossa. Lá no Paraná, quando alguém faz uma coisa que é muito estranha, que é muito nojenta, a gente diz assim, credo, que coisa, a gente usa essa palavra, e a gente usa errado. A palavra credo vem do latim, o português vem do latim. Vocês já viram que português e italiano são parecidos? Quando a gente escuta um italiano falando, se ele fala devagar, a gente consegue entender muitas coisas, porque as duas línguas vêm do latim, tá? Então, o inglês, por exemplo, não vem do latim, o alemão também não, por isso é tão diferente do nosso português. Credo, em latim, significa creio, tá? Primeira pessoa do singular, eu creio, tá? Então, a palavra credo significa creio, tá? E credo é um resumo daquilo que nós acreditamos. É como se vocês estivessem num lugar qualquer, tá? E uma pessoa perguntasse para vocês assim, tá, você vai lá na igreja luterana, mas o que vocês acreditam? Daí a gente pode dizer assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, e vou falando todo o credo apostólico. Isso é um resumo do que nós, como igreja luterana, acreditamos, tá? E como o credo é no singular, creio em Deus Pai, eu estou dizendo no que eu acredito. Eu não posso dizer no que vocês acreditam. Eu imagino que vocês acreditam na mesma coisa que eu, mas eu não posso dizer isso. Eu sei no que eu acredito, por isso eu digo creio. Até no culto, tá todo mundo no culto junto, vamos reafirmar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. A gente fala assim, e aí começa, todo mundo junto. Creio em Deus, mas é creio, não é cremos, todos nós. Cada um fala de si mesmo, do que a pessoa acredita. O credo apostólico, por exemplo, é um resumo do que a gente acredita e é um padrão para que todo mundo fale a mesma coisa, tá? Porque imagina lá, um fala lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ao mesmo tempo, outro diz assim,
creio que Deus criou todo o universo. Outro diz, creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas. E cada um fala de um jeito, ia virar uma bagunça a igreja. Por isso a gente usa como padrão. Nem sempre é o credo apostólico, mas é sempre um para todo mundo, para ser padrão. É a mesma coisa que querer cantar uma música na igreja. Vocês imaginem que tem 60 pessoas no culto. Aí vamos cantar um hino. Cada um escolhe uma música e canta a sua música. 60 músicas diferentes ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Por isso a gente usa um padrão. Tá? A igreja cristã, não só a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja católica, a igreja anglicana, a igreja batista, que são chamadas de igrejas históricas, são as igrejas mais antigas, tá? Que tem liturgia formada, que tem uma história de igreja. Essas igrejas reconhecem, todas elas juntas, 3 credos que a gente chama de credos ecumênicos. Ecumênico quer dizer que é da cristandade, de todos os cristãos, não só dos cristãos luteranos, ou dos cristãos católicos, ou dos cristãos batistas, ou dos cristãos presbiterianos, mas de todos os cristãos que acreditam na mesma coisa. Tá? Então, esses 3 credos chamados de ecumênicos, que fazem parte da cristandade, são o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Tá bem? Então vamos lá. Credo apostólico é o primeiro deles. Ele é o mais curto. A gente não sabe quando foi escrito. E a gente sabe que não foi escrito pelos apóstolos. Credo apostólico não foi escrito pelos apóstolos, mas esse credo, essa afirmação de fé, fala da fé que os apóstolos de Jesus tinham, tá? Então por isso o credo apostólico. O outro, que é um pouquinho mais comprido, é o credo niceno. Esse a gente sabe quando foi escrito, em 325 depois de Cristo, tá? Faz tempo que foi escrito, 325 depois de Cristo. O nome do credo é mais comprido. O nome do credo é Credo Niceno Constantinopolitano, porque ele começou a ser escrito na cidade de Niceia, por isso Niceno, e terminou sendo escrito na cidade de Constantinopla. Então o nome inteiro, nome e sobrenome do credo é Credo Niceno Constantinopolitano. Por que a gente chama só de Credo Niceno? Vocês imaginem no culto, tá o pastor lá e diz assim, agora nós vamos confessar a nossa fé em conjunto nas palavras do Credo Niceno Constantinopolitano. Fica muito comprido e a gente vai se atrapalhar uma hora dessa. Eu não me atrapalhei ainda, mas se falar muitas vezes eu vou acabar me atrapalhando. Então, ele começou a ser escrito na cidade de Niceia e terminou na cidade de Constantinopla, que hoje, existe até hoje essa cidade, só com outro nome. É a cidade de Istambul, capital da Turquia. A Turquia tem 2 capitais, tá? Istambul e Ankara. Tá? Então, uma das cidades, Istambul, antigamente chamava Constantinopla. Vocês vão ver nas aulas de história, na escola, que vai falar sobre Constantinopla, muitas vezes. Foi sede do governo, do poder otomano. Vocês vão ver isso nas aulas de história, tá? Mas é Constantinopla, que agora é Istambul, então, Niceia e Constantinopla. Credo Niceno Constantinopolitano. A gente só usa credo niceno, tá? 325 depois de Cristo ele foi escrito. E por último, o credo atanasiano. Desse credo a gente sabe só uma coisa, que ele não foi escrito pelo Atanásio. A gente não sabe quando foi escrito, não sabe por quem foi escrito, nem onde foi escrito. Mas a gente tem certeza que não foi o Atanásio. Credo atanasiano, veio o Atanásio. Não, Atanásio foi um pastor, chamava bispo, um bispo da igreja antiga. E esse credo ganhou o nome dele, mas não foi ele que escreveu. Tá? Esse é o mais comprido. A gente usa na igreja uma vez por ano, no domingo de Santíssima Trindade, que foi no final de maio ali. Tá? A gente não tinha culto na igreja, por isso a gente acabou não usando nos cultos gravados.
mas ele é muito, muito grande. Ele é tão grande que a gente não fala ele sozinho. Um pedaço fala o pastor, um pedaço fala a congregação. O pastor, a congregação. O pastor, a congregação. É muito, muito grande, tá? Então a gente usa ele uma vez só por ano na igreja. E ele é bem complicado, tá? Quando a gente tiver as nossas aulas de novo na igreja, presenciais, eu mostro para vocês. Nos nossos inários lá na igreja tem os 3 credos. O apostólico, o niceno e o atanasiano. Quando a gente estiver lá, eu mostro para vocês o atanasiano, para vocês verem o tamanhão que ele é. Tá? A gente vai estudar o credo apostólico. Por quê? Porque ele é o mais conhecido, porque ele é o mais curto, porque ele é o mais usado na igreja. Se vocês estão olhando os cultos que estão sendo gravados, que a gente manda todo sábado, vocês vão ver que normalmente a gente usa o credo apostólico nos cultos. Tá? É esse que a gente normalmente usa. O credo apostólico, a gente vai dividir ele em 3 partes para estudar. Tá? Porque o credo fala sobre Deus. Lembram lá no começo da instrução, quando era na igreja ainda, que a gente falou sobre Deus? Que Deus é triuno, são 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, no credo, a gente vai dividir ele em 3 partes para estudar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? A gente vai ver que o primeiro artigo fala sobre Deus Pai, que é o Criador e é quem mantém o mundo funcionando. No segundo artigo, a gente vai falar sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E no terceiro artigo, a gente vai falar sobre Deus Espírito Santo, que é quem nos dá a fé, que é quem nos santifica. Então, o primeiro artigo, que é de Deus Pai, é o artigo da criação. Tá? O segundo artigo, que é de Deus Filho, Jesus Cristo, é o artigo da redenção. Nós fomos redimidos. Redenção, redimir, é comprar, é salvar. A gente podia chamar de salvação, artigo da salvação, mas redenção. Tá? E o terceiro artigo, que é do Espírito Santo, é o artigo da santificação. Tá? Porque Deus, Espírito Santo, nos dá a fé e habita em nós, então nós somos santificados, por isso santificação. Tá? Então, criação, redenção e santificação. Primeiro, segundo e terceiro artigo. Joia? Então a gente vai começar a estudar o primeiro artigo. E o primeiro artigo é o mais curto deles. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá? Esse é o primeiro artigo. E aí tem a explicação. A explicação está na página 77, está aqui, ó. E a gente precisa, se a gente não consegue memorizar ela toda, a gente precisa entender o que a gente está falando quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que eu estou dizendo com isso? O que isso significa? O Martinho Lutero explicou assim: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa e filhos, campos, gados e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e guarda-me de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Tá? Deixa eu explicar um negócio. Quem escreveu essa explicação foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, que é da onde vem o nome da nossa igreja, a igreja luterana, ele era um padre da igreja católica que lá nos anos 1500 disse para o Papa da época, disse: olha, a igreja está ensinando algumas coisas que são erradas e a gente precisa arrumar isso. Por isso é chamado de reforma protestante. Pensem numa reforma. Vamos fazer uma reforma em casa. A gente não derruba toda a casa, a gente tira o que está estragado e arruma. Era isso que o Lutero queria fazer.
mas ele foi expulso da igreja, ele não era mais padre. Só que o Lutero, além de ser padre, ele tinha estudado teologia. Teologia, quem vai ser pastor tem que estudar teologia. Então ele tinha se formado em teologia, tinha feito mestrado em teologia, doutorado em teologia, e ele era professor de uma universidade na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Então, ele vai no dia 31 de outubro de 1517, escreve 95 frases, que a gente vai chamar de 95 teses, escreve 95 frases para serem discutidas, tá? E manda para o Papa. E aí o Papa fica muito bravo com ele e diz que ele não é mais padre. E aí então, o Lutero, fora da Igreja Católica, começa a ensinar as pessoas, o que vem ser depois a Igreja Luterana, que na época chamava Igreja Protestante, porque estava protestando contra a Igreja Católica. Tá? Então, quem escreveu isso foi o Lutero, um homem, professor de universidade, que era padre e é o primeiro pastor da Igreja Luterana, e que escreveu isso. Por isso, algumas coisas são estranhas para a gente, tá? Aqui na explicação diz assim: me dá vestes, calçadas, comida, bebida, casa e lar. Tudo certo. Esposa e filhos. Para quem não tem esposa, não deu certo. Para quem não tem filhos, como eu, não deu certo. Para quem é menina, pior ainda, né? Esposa. Não, a menina quer ter um esposo. Então, deu diferente aqui. Campos, gado e todos os bens. Vocês conhecem alguém que tem campos e gado? A gente não tem, né? Eu moro numa casa que tem um quintal pequenininho. Não tem campos, muito menos gado. Na época do Lutero era normal as pessoas ter campo, gado, ovelha, porco, galinha, todas essas coisas. Então ele escreve pensando no pessoal da época dele. Lembrem que isso aqui foi escrito em 1529. Tá? Tem quase 500 anos que isso foi escrito. Então as coisas mudaram de lá para cá. Tá? A gente memoriza aqui porque o Lutero simplifica, explica para a gente da melhor forma. Algumas coisas não vão caber mais. Campos e gado não funciona mais. Tá? Então vamos lá. Nosso Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade, é Pai. Tá? João 20:17 vai dizer lá que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, como Filho e como Espírito Santo. Nós chamamos Deus de Pai porque Jesus também chama Deus de Pai. Tá? A primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, é Pai de Jesus Cristo e é o nosso Pai também. Quando Jesus vai fazer oração, por exemplo, ele ensina a oração do Pai Nosso. É Jesus que ensina para os discípulos. E daí Jesus diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. Tá? Então Jesus chama Deus de Pai e ensina a gente a chamar de Pai. Mas por que eu vou chamar Deus de Pai se é Jesus que está chamando? Aula de português. Pai Nosso. Quando Jesus diz Pai Nosso, não diz Pai meu que está no céu. Diz nosso. Não é só meu. A fé, creio em Deus Pai, é minha. Mas esse Pai não é só meu, ele é nosso. Pai Nosso que estás nos céus. É Jesus dizendo que o Pai dele, que é Deus, é nosso Pai também, tá? Então por isso Pai Nosso, Pai de Jesus, Deus, o Pai de Jesus também é Deus, o nosso Pai, tá? Nosso Pai Celestial, é quem nos deu a vida e nos mantém com vida. O Deus Pai é todo poderoso e é criador. Deus tem todo o poder. A gente viu as qualidades de Deus lá no início do ano, lembram? É santo, é onipresente, onisciente, é todo poderoso, é justo, é perdoador. A gente viu todas essas características, né? Então Deus tem todo o poder, é todo poderoso. Pode fazer o que quiser. Para Deus nada é impossível. Se Deus quisesse fazer com que a Covid-19 desaparecesse do mundo, hoje, agora, ele faria. Tá? Ele pode fazer isso. A gente vê algumas histórias bíblicas de Deus fazendo coisas que são incompreensíveis. O povo de Deus está saindo do Egito. Foram escravos lá no Egito por mais de 400 anos. Eles estão saindo do Egito, fugindo do exército egípcio.
Tá? Tá vindo o faraó com seus soldados para matar o povo de Deus. E eles estão na frente do Mar Vermelho. São montanhas do lado, assim, eles estão num vale, então tem montanhas do lado. Atrás está vindo o exército, com todos os cavalos e tal. Na frente tem o Mar Vermelho, que não é vermelho, é só o nome dele. E dos lados as montanhas. Eles estão presos, eles não têm para onde ir. E aí os caras vão para Moisés, que está levando o povo, e diz, e agora o que vão fazer? Diz, deixa que eu vou falar com Deus. Aí Deus diz para Moisés, faz da seguinte forma e eu vou te ajudar. E Moisés vai lá e faz, e o Mar Vermelho abre no meio. Abre. E as pessoas atravessam pelo meio do Mar Vermelho. Tá? A ideia que a gente tem na cabeça da gente, quando a gente ouve falar isso, é que o mar está assim cheio, e o mar está assim, abriu, eles passaram no meio. Não é bem assim, tá? Essa parte do Mar Vermelho é como se fosse um rio fundo, óbvio, tá? E o lado de cima, da onde vem a água, para. Então a água escorre e fica seco. Aí eles passam. E quando vem o exército do faraó, a água volta a correr. E daí eles morrem todos afogados. Tá? Eles estavam com roupa de guerra, né? Lembram lá, filmes antigos, as pessoas na roupa de guerra usavam metal, né? Era ferro a roupa. Estavam com carruagens que eram feitas de ferro e madeira. Eles ficaram presos no fundo do rio, do Mar Vermelho. Tá? É mar, mas é um rio. Tá? É quando o rio se encontra com o mar, vamos chamar assim. Tá? Então, ali eles ficaram presos. Deus fez isso acontecer. Tá? Então Deus é todo poderoso, Ele pode fazer tudo. Se a gente pega lá o livro de Gênesis, está ali marcado Gênesis 1, diz lá, no princípio ou no começo criou Deus os céus e a terra. Deus criou a terra, criou o universo, do nada. Tá? Nada existia e Deus criou. Assim, ó, eu quero que vocês façam um bolo. Tá? Como é que a gente faz um bolo? A gente usa trigo, a gente usa açúcar, a gente usa ovo, a gente usa fermento, usa leite, chocolate, né? O que quiser lá para fazer um bolo. Tá? A gente precisa ter coisas para fazer uma outra. Quando Deus criou o mundo, não tinha nada. Por isso Deus é diferente. Para a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa de uma coisa anterior. Deus criou o mundo do nada, por isso Ele pode tudo, a gente não pode. Tá? Então, qualquer coisa que eu for fazer, eu preciso de algo antes para fazer aquilo. Vou fazer um carro, eu vou precisar de metal para fazer o carro em volta, vou precisar de borracha para fazer pneu, vou precisar de plástico para fazer as partes, vou precisar de fio de cobre para fazer as ligações elétricas dentro do carro, vou precisar de um monte de coisa. Então, se vocês me trouxerem lá metal, borracha, plástico, né? Daí eu posso até construir um carro, mas eu preciso ter as coisas antes. Deus, quando criou o mundo, criou sem ter nada antes. Como é que isso funciona? Não sei. Por isso Deus é Deus, tá? Porque Ele faz coisas que a gente não tem nem ideia como fazer, não tem nem sonha como vai conseguir fazer. Tá, entenderam? Por isso Deus é Deus, porque Ele faz coisas que são impossíveis de serem feitas. Tá? Não tem explicação. Por isso Deus é Deus. Colossenses 1,16, Deus criou o céu e a terra. Quando fala que Deus criou céu e terra, vamos pensar lá quando a Bíblia foi escrita há 5.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, né? Foi escrita até 2.000 anos atrás, na época de Jesus Cristo. Mas nessa época, as pessoas olhavam a terra, alguns achavam até que a terra era plana naquela época, né? Nem que era redonda ainda, porque não tinham esse conhecimento que Deus foi dando para a gente, que a gente foi aumentando. Tá? Então, criou a terra e o céu. E quando eles falam céu, eles estão falando todo o universo. Tá? Estrela, lua, planetas, Via Láctea, qualquer galáxia que a gente quiser imaginar. É isso. Quando fala céus e terra, não é só o céu que a gente enxerga aqui.
em Florianópolis, aqui no Brasil. Se a gente sair do Brasil e viajar para os Estados Unidos, viajar para a Alemanha, para a parte... Sabem o mundo, né? O Brasil está na parte de baixo, Estados Unidos está na parte de cima. A Alemanha está na parte de cima aqui. Então, as estrelas que a gente vê aqui do Brasil, a gente não vê nos Estados Unidos. E nem as estrelas que estão nos Estados Unidos a gente vê no Brasil, porque muda, né, onde está o planeta Terra. Então, quando as pessoas diziam que criou os céus e a Terra, eles estão falando do universo inteiro, não só do que a gente enxerga. Tem um monte de coisa no céu que a gente não enxerga a olho nu. Precisa de telescópios muito potentes para enxergar, pois Deus criou tudo isso. Tá? Todo o universo foi criado por Deus. A gente pega alguns salmos, e o salmo diz que no dia em que Deus estava criando o mundo ainda, quando Deus ainda estava criando o mundo, as estrelas cantavam de alegria porque Deus estava criando o mundo. Tá? Tem um cientista, procurem no YouTube, estrelas cantando. Tem um cientista que ele pegou barulhos que tem no espaço sideral de estrelas e ele consegue fazer uma música com esses barulhos. E ele diz que as estrelas, que são os planetas aí no universo inteiro, estão cantando para Deus. Tá? Então Deus criou tudo o que existe. Tá? O Lutero vai explicar isso desse jeito ali, ó. Creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas. Tá? Então Deus criou eu, ser humano, mas criou todas as criaturas que a gente conhece. Tá? Cachorro, gato, girafa, elefante, leão, cobra, formiga, lesma, minhoca, todos os tipos de plantas. Tá. Tem coisa que o ser humano criou depois. Tá? Tem algumas espécies de plantas, de animais, que são criadas pelo ser humano. Por exemplo, nectarina. Já ouviram falar nessa fruta? Nectarina. É uma mistura de pêssego com maçã, eu acho. Mas é uma fruta que não existia, que foi criada em laboratório. Tá? Conhecem aquele cachorro, aquela raça de cachorro chamada Beagle? Já ouviram falar dessa raça de cachorro? Esse tipo de cachorro, essa raça, foi criada em laboratório. Foi criado para experimentos científicos. Porque essa raça de cachorro tem o metabolismo, o jeito do corpo muito parecido com o do ser humano. Então foi criado para testar vacinas, para testar remédios nos cachorros, para depois testar nos seres humanos. Tá? Então só tinha em laboratório. Aí alguém achou que o bicho era bonitinho e tal, e acabou levando para casa um, levou para casa outro, e aí começou a ter Beagle por toda parte. Tá? Hoje nem é usado tanto o Beagle em experimentos científicos, tá? Mas ele foi criado em laboratório. Então algumas coisas foram criadas depois. Tá? Algumas coisas pelo ser humano e algumas coisas de forma natural. Tá? Então, algumas espécies de animais que são muito parecidas, passarinhos, por exemplo, que são muito parecidos, podem gerar um passarinho diferente. Tá? Cachorros de duas raças podem ter uma terceira raça aí. Tá? Então, Deus criou tudo, mas Deus não disse assim, pronto, agora criei, ninguém mais mexe, é só isso aqui e acabou-se. Não. Tá? Tem coisas que continuam mudando com o tempo. Tá? Plantas, e vejam, tem um monte de plantas, um monte de animais que os cientistas descobrem, cada pouco eles estão descobrindo de novo. Dizem os cientistas que dos seres que habitam nos oceanos, a gente não conhece nem 20% ainda. Que muito mais do que a gente conhece existe dentro do mar, principalmente em lugares muito fundos no mar. Tá? Mas Deus criou tudo e deu a capacidade de que as coisas continuem mudando, não é evoluindo, tá? Não é esse o termo, porque não é uma evolução. Tá? Então, se a gente pegar duas raças de cachorro diferente, pegar lá um pitbull e um pastor alemão, o filhote não vai ser nem pitbull e nem pastor alemão, vai ser uma mistura das duas raças, tá? Que vai gerar uma nova raça, que a gente nem sabe o nome. Tá? Então, isso não é evolução. Tá? Os cientistas pegaram pêssego, eu acho que é maçã, tá? Eu não lembro agora. Pegaram o pêssego e a maçã e misturaram e virou nectarina.
Oh, então é uma evolução. Não, não é evolução. É uma mistura de duas coisas que já existiam. É a mesma coisa da história do bolo, tá? Precisa de coisas antes para acontecer. Não acontece do nada, tá? Por isso, Deus é Deus. O Salmo 33. Antes de existir o mundo, Deus já existia. Deus criou o céu e a terra do nada. A sua palavra é tão poderosa que bastou lhe dizer, por exemplo, que a luz começasse a existir, e ela existiu. Isso é difícil agora, tá? Eu vou tentar explicar uma coisa que eu não sei explicar, e vocês vão tentar entender uma coisa que não tem como entender. Mas vamos lá. Deus, deixa eu ver se fala para frente ou estou dando spoiler, não sei. A gente tem um começo, certo? Vocês têm um começo, vocês nasceram dia tal, certo? Eu nasci no dia 15 de agosto, tá? Então lá começou. E eu não tenho mais fim, é infinito. Tá, eu vou morrer um dia. Se Jesus não voltar antes, eu vou morrer, mas depois eu vou ser ressuscitado e vou estar com Deus no céu para o infinito. Tá? Vamos usar o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Vai estar sempre com Deus. Tá? Então eu tenho um começo e não vou ter mais fim. Jóia. Deus não tem começo. E aí que a gente buga, aí vai bugar o cérebro, vai dar um... Como assim? Deus não tem começo. Quando é que Deus começou? Deus não começou. Tá? Deus está fora do tempo como a gente conhece. Tá? A gente tem dias da semana, dias do mês, tem anos, tem minutos, tem segundos, né? Então, dia 15 de agosto é meu aniversário. Faltam não sei quantos dias, quase um ano para o meu aniversário. Tá? Faltam setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 3 meses para o Natal. A gente tem isso. Deus está fora do tempo. A Bíblia, lá em Apocalipse, vai dizer que para Deus 1 minuto é como 1000 dias, ou 1000 anos, e 1000 anos é como 1 minuto. O que isso quer dizer? Tanto faz se é 1 minuto ou são 1000 anos, para Deus é a mesma coisa. Como é que isso funciona? Não sei. Deus está fora do tempo. A gente está no tempo. A gente tem tempo sempre. Deus está fora disso, porque Ele é Deus. Tá? Então, a gente começa para não ter fim. Deus não tem começo e não tem fim. É eterno. Tá? Lembra que a gente falou disso sobre Deus? Que eu fiz o desenho lá de um círculo perfeito. Deus não tem começo e não tem fim. Esse é Deus. Tá? Hebreus 11:3 vai dizer que ninguém de nós é capaz de compreender como Deus criou o universo. Ninguém esteve presente na criação. Então, como é que Deus pôde criar tudo? Porque Ele é Deus. E isso é algo que a gente crê, que a gente acredita. Eu não tenho como provar para vocês. Tá? Como é que foi que... Não tenho como repetir a criação, porque ela aconteceu uma vez só. Tá? Então, esse é o que a gente chama de uma questão de fé. Ou eu creio ou eu não creio. Eu não preciso de explicação científica para isso. Eu não preciso de provas, porque eu creio, eu acredito nisso. E ponto final. Tá? Então, a criação de Deus é assunto de fé, de compreensão. A gente vai ver mais para frente que a gente consegue ter indícios da criação de Deus. Tá? Mas eu não posso reproduzir isso. Como é que se fez esse bolo, por exemplo? Como é que se fez o bolo? Eu peguei o trigo, misturei com açúcar, daí misturei chocolate, pus manteiga, pus ovo, pus leite, misturei tudo, pus numa forma, pus no forno, cresceu. Duvido que se fez assim. Eu vou repetir para você ver. Pego e faço tudo de novo e faço na tabela. Agora eu acredito. A fé, carta aos Hebreus vai dizer isso, a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Tá? Então, se eu digo assim, pessoal, eu estou
fazendo essa aula para vocês e estou usando o livro da instrução. Como assim, pastor? Está aqui, ó. Estou usando ele. Sim, está usando, porque vocês viram. Aí vocês não precisam ter fé, não precisam acreditar, porque vocês viram, é prova. Agora, se eu dissesse assim, eu estou fazendo essa aula e estou usando o livro de vocês, e não mostrasse o livro, e nunca baixasse o olho para ler no livro o roteiro, mas falasse sempre de frente para vocês. Eu disse assim, mas eu não vi. Como é que eu vou saber? Aí vocês não sabem. Aí é acreditar ou não acreditar, tá? Isso é questão de fé. Eu acredito ou não acredito. Eu acredito na criação do mundo, tá? Vamos ver a história da criação. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. É bem legal ler, tá? Eu não vou conseguir desenhar o quadro para vocês aqui, mas é bem legal de ler a criação do mundo, tá? Deus poderia ter criado o mundo assim, ó. Pronto, tá tudo resolvido. Mas Deus não faz assim. Ele usa a criação do mundo, ou faz a criação do mundo de uma forma ordenada, tá? Deus vai criar o mundo num período de uma semana, 7 dias. 6 dias ele cria e no 7º dia ele vai descansar, tá? E é tão interessante de notar como Deus faz essa criação de forma tão ordenada. Olha só como Deus faz. Vamos tentar entender então a lógica de Deus agora na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, ele cria o mundo em 6 dias. 7, né, se a gente contar o dia do descanso. Então, no primeiro dia, diz lá a Bíblia que Deus criou a luz, que haja luz. E é só isso que a gente tem registrado, tá? Então Deus cria a luz no primeiro dia. Quando a gente vem para o segundo dia, Deus cria a divisão entre as águas, entre os mares e o céu. Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar para formar os mares e a outra porção de água que fique acima dos céus, tá? Aí a gente vai para o terceiro dia. No terceiro dia, Deus cria a terra seca. Ele disse que as águas se amontoam todos num lugar só, e então nós temos a terra seca. Com a terra seca, vem plantas e vegetais. Tá? Aí vamos para o quarto dia. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Diz lá a Bíblia que Deus cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e cria também as estrelas. O quinto dia. No quinto dia, Deus cria os animais marinhos, os monstros do mar, tudo que habita nos mares, e também as aves que voam no céu. Todos os pássaros, enfim, que a gente possa pensar, tá? No sexto dia, Deus cria os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e também o ser humano, tá? E aí, no sétimo dia, nós temos que Deus vai descansar. Agora, vejam só que coisa interessante. O primeiro dia tem a ver com o quarto dia. Olhem ali, ó. Deus cria a luz no primeiro dia. E no quarto dia, Deus cria então o sol, a lua e as estrelas, para organizarem luz e falta de luz, dia e noite. Tá? O segundo dia tem a ver com o quinto dia. Vejam ali, Deus divide, faz os mares e faz o céu no segundo dia. E no quinto dia, Deus faz os animais marinhos, os monstros do mar, os animais que habitam no mar, por aí, e os animais que voam, mares e céu. E o terceiro dia tem a ver com o sexto dia. Deus cria a terra seca, as plantas e os vegetais, e então no sexto dia cria os animais domésticos, selvagens, que se arrastam pelo chão, e por último o ser humano, cria Adão e depois cria Eva. Então, a gente consegue perceber que tem uma lógica na criação, não é à toa, mas Deus faz as coisas de forma ordenada para que tudo aconteça da maneira correta. Então, como a gente viu, cada
dia, o primeiro liga-se lá com o quarto, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto dia. Tem uma lógica, não é de qualquer jeito. Agora vocês imaginem, Gênesis foi escrito há 5.500 anos atrás. Como é que uma pessoa 5.500 anos atrás, com a tecnologia que existia na época, com o conhecimento que existia na época, ia inventar algo tão certinho? Tá? Porque não inventou, porque foi Deus que disse como o mundo foi criado e mostrou que o mundo foi criado com lógica, foi criado de uma maneira correta. Tá? Por isso a gente pode ter certeza, Deus criou esse mundo do jeito que as coisas são. Tá? Criação e evolução. A gente aprende na Bíblia que Deus é o Criador. Tá? Na escola provavelmente vocês estudam a teoria da criação, que é a da Bíblia, e a teoria da evolução. Tá? A teoria da evolução vai falar que o mundo surgiu de uma grande explosão, do Big Bang, né? Que duas partículas estavam no espaço e daqui a pouco elas se bateram e houve uma grande explosão, e aí a partir dessa explosão as moléculas foram se organizando, foram se ajuntando e foram criando o universo como a gente conhece hoje em dia. Tá? Qual é o problema dessa teoria? Quais são os problemas? Vou pegar primeiro a criação do universo e depois dos seres vivos, tá? Então, a criação do universo. Tudo começou com uma explosão, e a partir da explosão as coisas se organizaram e formou-se o universo. Joia. Imaginem que o quarto de vocês está bagunçado, vocês não arrumaram. Tem meia para um lado, tem camiseta para o outro, tem calça para um canto, chinelo de dedo não sei aonde, porta do guarda-roupa aberta, o travesseiro no chão, o lençol todo errado na cama. Imagina que está uma bagunça o quarto de vocês. Aí a mãe de vocês diz assim, arruma o teu quarto. Aí vocês vão lá e jogam uma bomba no quarto. Vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar, né? A ideia de que uma explosão vai fazer com que as coisas se organizem parece meio maluca. Os cientistas vão tentar explicar isso, tá? Mas ela parece meio maluca, não parece? Ah, eu vou explodir, daí as coisas vão arrumar sozinhas. Não parece muito certo. Né? O segundo ponto, que talvez seja o mais difícil na teoria da evolução, é o seguinte. Pela teoria da evolução das espécies, agora estamos falando de seres vivos, não do universo, mas de seres vivos no planeta Terra, tudo se deu através de uma poça d'água, ou começou numa poça d'água, e uma descarga elétrica, provavelmente um raio, pegou nessa poça d'água, e então, a partir dali, surgiu um organismo de uma única célula, unicelular, e daí isso foi se duplicando, foi melhorando e foi criando os seres vivos. Tá. Qual é o problema? O problema é que, por essa teoria, tudo o que existe de vivo no planeta tem origem numa única célula. Tá? Qual é o problema? O problema então é que nós e os macacos viemos do mesmo lugar. Vamos pensar. O macaco tem 2 braços, 2 pernas, come, bebe água, ouve, enxerga, respira, fala, emite sons. Ok, é até parecido. A gente seria também, então, da mesma essência de um cavalo. Vamos lá, cavalo tem 4 membros, joia, come, bebe água, ouve, enxerga, faz som, respira, ok. Nós seríamos da mesma essência, então, de um passarinho. Vamos lá, o passarinho tem 2 membros superiores, as asas, 2 membros inferiores, as pernas, come, bebe água, ouve, enxerga, respira, emite som. Joia. Ok. Nós seríamos da mesma essência de um peixe. Começa a complicar. Mas vamos lá. Tem nadadeiras, come, bebe, enxerga, respira de um jeito diferente, pelas guelras, mas respira. Tá. Nós seríamos também parentes da minhoca.
começa a complicar mais ainda. Não tem esqueleto, minhoca não tem esqueleto. Come, bebe, se alimenta, enxerga, ouve. Quem sabe? Mas nós seríamos parentes também de outros seres vivos. Árvore. Começou a complicar, né? Grama. Começou a complicar. Tá, a gente começa se todos vêm do mesmo, todos os seres vivos vêm da mesma célula, quer dizer que nós teríamos que ter células iguais a de uma grama, iguais de uma árvore, de uma flor. Tá? Então as coisas começam a complicar um pouquinho mais. Mas então por que, pastor? As coisas são parecidas, porque as plantas também se alimentam, não como a gente, mas se alimentam, tiram nutrientes do solo. Elas também respiram, não como a gente respira, mas elas fazem a troca, fazem a fotossíntese ali, né? Pegam o gás carbônico e liberam oxigênio. Então por que as coisas acabam sendo parecidas? Porque quem criou tudo isso é o mesmo, é Deus. Tá? Deus criou as coisas com ordem, tá? Criou as coisas com lógica, não do acaso. Tá? Então, Deus faz essas coisas. Tá aí dinossauro, pastor. Não existe dinossauro. Existiu ou não existiu? Na Bíblia não tem dinossauro. Como é que dizem que existiu dinossauro? E aí? Na Bíblia não fala de minhoca. Na Bíblia não fala de girafa. Na Bíblia não fala de gato. E aí? É lógico que a Bíblia não fala tudo que Deus criou, né? Dinossauros existiram? Sim, existiram. Tem um monte de esqueletos de dinossauros que a gente vê por aí. Então existiram dinossauros. Como é que eles sumiram? Foi um cometa que veio para a Terra e destruiu? Não. Os dinossauros desapareceram no dilúvio. Tá? Muitos animais desapareceram no dilúvio. Quando Deus manda os animais até Noé, não são todos os que vão para a arca. Deus decidiu quais animais iriam e quais não. E a gente não está aí para discutir, Deus fez errado, porque tinha que deixar o Tiranossauro Rex. Deus teve os seus motivos, e a gente sabe que Deus sempre faz o que é melhor para a gente. Para a gente encontrar ossadas de animais, dinossauro, por exemplo, precisa-se ter, para que isso aconteça, que o animal tenha sido soterrado, sem ter ar junto, e que tenha um grande peso para empurrar a terra, as pedras, enfim, em cima do animal, para que preserve os ossos. Tá? Precisa de grande pressão. No dilúvio, muita coisa desabou. Né? Imagine lá montanhas, tal, desabou. E pode ter desabado em cima desses animais. A pressão é a água do dilúvio que faz força, né? É pesado e faz com que as coisas, com que as ossadas, com que os bichos fiquem embaixo e sejam preservados. Então, por que as pessoas hoje em dia acham essas ossadas? Está aí para mostrar que Deus criou isso também, que Deus criou muito mais coisas do que a gente conhece, do que a gente vê. Tá? Mas o mais importante é lembrar que Deus criou o ser humano para ser o principal. E criando o ser humano, Deus preserva o ser humano até hoje. De um monte de catástrofe que já teve, Deus continua nos preservando. Tá? Existem duas espécies de criaturas, basicamente, tá? Visíveis e invisíveis. As principais criaturas visíveis são os seres humanos. As principais criaturas invisíveis são os anjos. Tá? Quando é que Deus criou os anjos? Não sei. A Bíblia não diz quando. O que a gente sabe é que foi entre o primeiro e o sexto dia. Porque no primeiro dia Deus começou a criar. Depois do sexto dia, Deus não criou mais nada. Então está entre o primeiro e o sexto dia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto. Num desses dias, no qual a gente não sabe. Tá? Os anjos, a gente divide ele em duas partes. Os anjos bons, que temem a Deus, que respeitam a Deus, que estão com Deus, e os anjos maus,
que se rebelaram contra Deus, que foram contra Deus, que seguiram o diabo. O diabo era um anjo bom, tá? Que teve inveja de Deus, quis ser igual a Deus e por isso pecou. E por causa do pecado foi expulso. Tá? Então, o diabo e os seus anjos. Eu já explico isso. Tá? Os anjos bons prestam serviço a Deus, estão constantemente diante de Deus, louvam a Deus constantemente, protegem os cristãos, guardam os cristãos dos perigos. Tá? Se a gente ler lá em Atos capítulo 12, versículos 5 a 11, leiam lá, vocês vão ver que um anjo vai tirar o apóstolo Pedro da cadeia. Tá? O anjo vai lá para tirar o apóstolo Pedro. Tá? São os anjos bons. Os anjos maus. Quem são esses anjos maus? Os anjos têm alguns nomes para anjos na Bíblia, tá? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, poderes e uns outros nomes. Tá? O que significa cada um desses nomes? O que a gente tem de ideias? A gente imagina que os anjos tenham esses nomes como tem nomes dentro do exército, por exemplo. Tá? General, comandante, sargento, tenente, cabo, soldado, que é o último. Então, o soldado, cada cabo é responsável por 50 soldados. Tá? Como é que é o que está acima do cabo? Me fugiu agora. Mas o cara que está acima do cabo tem 50 cabos que ele cuida. Tá? Acima dele está o tenente. O tenente tem sargento daí, tá? O tenente tem 50 sargentos. Então, 50, um cabo. 50 cabos, um sargento. 50 sargentos, um tenente. Ele tem primeiro tenente, segundo tenente, terceiro tenente. Cada um deles, até chegar no principal. Então, o principal vai formando tipo uma pirâmide de gente assim. Tá? Aqui tem um monte de soldado, um monte de cabo, um monte de... vai, até chegar o cara mais alto. Faz um monte de gente. A gente imagina que anjo, arcanjo, potestade, querubim, serafim, poder, tudo isso seja classes de anjos, tá? E que vai formando essa pirâmide. Vai ter o mais importante, que a gente não sabe qual é. Se é o anjo, se é o arcanjo, se é o querubim, se é o serafim, se é o poder, se é a potestade. A gente não sabe qual é o principal, tá? Mas é isso que a gente imagina. O diabo era um desses anjos principais, que tinha um monte de outros anjos que obedeciam a ele. Tá? E o diabo teve inveja de Deus e foi contra Deus. E briga com Deus, ou tenta tomar o lugar de Deus, o que é impossível. E por fazer isso, ele é expulso. Tá? Adão e Eva também desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. Certo? Os anjos desobedeceram a Deus e foram expulsos do céu e foram para o inferno. Tá? Estão no inferno. Os seres humanos não estão no inferno, porque Deus mandou o Salvador Jesus para salvar os seres humanos. Os anjos que desobedeceram a Deus não têm salvação, estão no inferno. Tá? Então, o diabo, a gente imagina que seja um desses anjos principais. E como ele desobedeceu, todo mundo que está abaixo dele cumpre ordens dele e desobedeceu a Deus junto. E esses todos foram mandados para o inferno. Por isso a Bíblia fala de o diabo e os seus anjos. Tá? Então, é essa turma toda que Deus mandou para o inferno. Tá? O diabo é o chefe dos anjos maus. E os cristãos são atacados pelo diabo. Por quê? Porque o diabo não consegue atacar Deus. Então o diabo vai atacar o que Deus mais ama, o que Deus mais gosta, que somos nós, cristãos. Então o diabo nos ataca porque ele não consegue atacar Deus. Então a única forma de ele fazer o mal para Deus é assim: você gosta dos cristãos, né? Você gosta dos teus filhos. Pois eu vou maltratar os teus filhos e vou tirar eles de ti. Vou levar eles para o inferno comigo. Eu tô ferrado porque eu tô no inferno, mas eu vou levar teus filhos junto. Você vai ver só. Então é isso que o diabo faz.
Ele nos ataca porque ele não consegue atacar Deus. E ele quer tirar a gente de Deus para que Deus se entristeça. Tá? Imagine o seguinte, uma coisa que vocês gostam muito, tá? Sei lá, o celular, o computador, um brinquedo, uma roupa, alguma coisa que vocês gostam muito, 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 muito. Eu tenho uma xícara que eu gosto muito, que eu ganhei da minha avó quando eu tinha 8 anos de idade. Está guardadinha na minha casa. Ninguém usa, está escondida, porque eu gosto dela e não quero que ninguém quebre ela. Se uma pessoa não pode me machucar, não pode me fazer mal, ela vai pegar a xícara e quebrar. Dizer, viu? Você gostava tanto da xícara, não existe mais. É isso que o diabo faz com a gente em relação a Deus. Ele nos tira de Deus para machucar Deus. A gente vai se dar mal também, porque a gente vai para o inferno. Mas ele quer machucar Deus. Tá? E Deus quer nos proteger. Por isso ele deu os mandamentos, por isso a gente vai na igreja, por isso ele deu a Bíblia, para que a gente seja protegido por ele, para que a gente fique pertinho dele, porque ele quer o melhor para a gente sempre. Tá? O diabo é sempre inimigo dos cristãos, e o diabo é o pai da mentira. Vocês vão ver em 1 Pedro 5, 8 e 9, o diabo anda ao redor de vocês como um leão procurando alguém para devorar. Vocês já viram documentários na TV que mostram como os leões atacam? Eles não vão brincar com a presa, eles vão no pescoço da presa, para matar de vez. O diabo também não vem para brincar com a gente, o diabo vem para matar a gente. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com o diabo, tem que deixar ele longe da gente. E como é que a gente deixa o diabo longe? Com Deus perto da gente, porque o diabo não pode com Deus. Tá? Não tem como. Então, a gente tem que estar sempre perto de Deus, porque Deus nos protege do diabo, embora o diabo vá tentar tirar a gente de perto de Deus sempre. Tá? Deus manda os seus anjos bons para guardar a gente, para proteger a gente, para estar ao nosso lado. E Deus nos dá a sua palavra e a igreja para nos guardar, para nos proteger do diabo que quer tirar a gente de perto de Deus. Tá bem? Tarefinha para vocês. Páginas 79, 80 e 81, tá bem? Eu sei que essa lição ficou comprida, ela é comprida, essa primeira lição. Talvez vocês tenham mais dúvidas hoje que em outras vezes. Então, se vocês tiverem dúvidas, não tenham medo, podem mandar perguntas pelo WhatsApp, que daí eu respondo para vocês, tá bem? Tudo de bom para vocês, fiquem sempre com Deus. Um abraço.